Querida alma, os anjos sussurram em meu coração uma verdade que talvez você tenha sentido, mas ainda não teve coragem de encarar de frente. A pessoa que mais te influencia pode ser, silenciosamente, a que mais te desequilibra. Isso não quer dizer que ela seja má ou que deseje o seu mal. Às vezes, o desequilíbrio vem disfarçado de cuidado, de conselhos frequentes, de uma presença constante que invade até seus pensamentos mais íntimos. É sutil, é traiçoeiro e o mais doloroso de tudo, é alguém que você ama profundamente. Há situações em que essa influência vem como um abraço quente, mas que esconde uma corrente apertada em torno de seus pés. Ela te afasta de si mesma, te obriga a seguir caminhos que não são seus, decisões que não nascem do seu coração. E você, muitas vezes sem perceber, vai deixando de se ouvir. Vai duvidando do que sente. Vai se diminuindo. E o brilho da sua alma vai sendo aos poucos abafado. Você já reparou como certas pessoas têm o poder de mudar o seu humor em segundos? Como um simples comentário pode te tirar a paz que levou dias para construir? Isso não é acaso. Os anjos querem te mostrar algo muito importante. Existe uma ligação energética entre você e essa pessoa. Uma ligação tão intensa que ultrapassa o racional. Mas essa intensidade não é necessariamente saudável. É nesse ponto que muitas almas se perdem. Elas confundem intensidade com amor, confundem presença com apoio e aceitam migalhas emocionais, acreditando estar recebendo um banquete de afeto. Mas, querida alma, amor de verdade não sufoca, não manipula, não diminui. Há uma história que os anjos me pedem para te contar. Uma mulher caminhava todos os dias por uma trilha na floresta. Era seu momento de paz. Respirava fundo, ouvia os pássaros, sentia a brisa no rosto. Mas um dia, ela levou consigo alguém que dizia se preocupar com sua segurança. Essa pessoa começou a criticar o caminho. Muito isolado, muito perigoso, muito solitário. E pouco a pouco, ela deixou de ir. Trocaram a floresta por um café movimentado, barulhento, cheio de distrações. Ela achava que estava agradando, mas o que perdeu foi sua conexão com a própria essência. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra. Eu sou fiel à minha verdade, mesmo que minha voz trema. Agora, continuando a mensagem. Você também já viveu algo assim, não é? Deixar de fazer algo que te fazia bem para não contrariar quem está ao seu lado. Silenciar opiniões, engolir sentimentos, ceder sempre. Acreditar que, se você for compreensiva o suficiente, aquela pessoa vai mudar. Mas os anjos te dizem, a compreensão tem limite, e esse limite é você mesma. Há uma dor que surge quando nos damos conta de que quem mais admiramos, quem mais ouvimos, pode estar contribuindo para a nossa desconexão interior. É como descobrir que a bússola que usávamos apontava para o norte de outra pessoa, não o nosso. Isso dói, mas também liberta. Os anjos querem te lembrar de algo essencial. Você tem o direito de discordar. Você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de se afastar, se for para preservar sua paz. Essa pessoa pode te amar, sim, mas o amor dela não pode ser mais importante do que o amor que você precisa ter por si mesma. É possível amar e, ainda assim, manter limites. É possível ouvir e, ainda assim, decidir por conta própria. É possível respeitar sem permitir que a energia do outro contamine a sua. E aqui, um alerta. A influência dessa pessoa pode ser tão sutil que você nem percebe o quanto ela afeta suas emoções. Às vezes, basta uma ligação para que sua ansiedade aumente. Um comentário que fica martelando dias na sua cabeça. Um olhar de desaprovação que te faz questionar sua escolha. Mas os anjos estão dizendo, isso não é normal.
Isso não é amor equilibrado. Isso é desequilíbrio travestido de intimidade. Sabendo que a palavra de fé sincera funciona como uma lâmpada acesa, dissipando as amarguras e as decepções antigas que tentam machucar a sua alma e tirar a sua alegria de viver, eu preciso te fazer um apelo rápido. Nós trabalhamos diariamente para manter esse ambiente de cura e paz no seu coração, mas continuar com esse trabalho passou a exigir um esforço imenso desde que ficamos sem a ajuda da monetização da plataforma. Hoje, a sobrevivência desta obra está inteiramente nas mãos da nossa comunidade. Fortaleça o nosso canal fazendo uma doação voluntária para a manutenção dos vídeos, ou compre a cartilha digital Qual Seu Anjo da Guarda, clicando nos links disponíveis na descrição e no comentário fixado aqui embaixo. O seu apoio nos dá fôlego para avançar. E dando sequência ao nosso momento de reflexão. Você já se perguntou por quê, perto de certas pessoas, você se sente menor? Porque parece que precisa se esforçar para ser aceita? Porque, mesmo dando o seu melhor, ainda parece estar sempre em dívida? Isso acontece porque a presença dessa pessoa suga sua energia vital, e não necessariamente por maldade. Às vezes, é apenas o reflexo das dores dela. Pessoas feridas ferem, mesmo sem querer. E se você for uma alma empática, vai tentar curá-la. Vai tentar ser o porto seguro dela. Mas enquanto isso, esquece de ser o seu próprio lar. Os anjos dizem que agora é hora de acordar. Hora de olhar para essa relação com olhos sinceros. Não com julgamento, mas com compaixão. É hora de se perguntar: essa pessoa me ajuda a florescer ou me faz murchar? A resposta pode doer, mas vai te libertar. Talvez você precise se afastar por um tempo. Talvez precise ter uma conversa honesta. Ou, quem sabe, mudar a forma como essa pessoa ocupa espaço na sua vida. E está tudo bem, porque cuidar da sua energia não é egoísmo, é sabedoria. Os anjos estão ao seu lado, e eles querem que você saiba. Você não precisa carregar o peso das expectativas alheias. Você não precisa ser o que o outro quer. Você só precisa ser você mesma. Respire fundo agora. Sinta a presença deles ao seu redor. Eles estão te envolvendo com uma luz dourada, te fortalecendo, te lembrando da sua força. Você não está sozinha. E nunca esteve. Querida alma, esse despertar é doloroso, sim, porque desiludir-se com alguém que você ama é uma forma de luto, mas também é o primeiro passo para a cura. E os anjos garantem: depois da dor, vem o alívio. E depois do alívio, vem a satisfação de ser fiel a si mesma, de recuperar sua liberdade interior, de voltar a andar pela trilha da floresta, sozinha ou acompanhada, mas em paz. A energia está se movendo. Os sinais estão ao seu redor. E essa mensagem chegou até você agora por um motivo. É o momento certo para enxergar o que estava escondido. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Quando você começa a perceber que a sua energia tem sido moldada pelas vontades de outra pessoa, a realidade se torna inquietante. Os anjos revelam que há ciclos que se repetem, como se você estivesse em uma dança invisível, onde sempre se adapta ao ritmo do outro, mesmo que isso te canse por dentro. E esse cansaço não é físico, é emocional, é energético. É como se o simples fato de estar perto dessa pessoa te fizesse desalinhar daquilo que você realmente sente. Há algo profundo acontecendo. Os anjos mostram que quando alguém exerce influência sobre você, a ponto de guiar suas emoções, sem que você perceba, há uma invasão sutil em seu campo espiritual. Isso pode te desconectar da sua intuição, do seu equilíbrio interno, das decisões que você tomaria
se estivesse sozinha consigo mesma. É aqui que muitas mulheres se perdem, tentando agradar, tentando manter a paz, tentando se fazer pequenas para caber em espaços estreitos. Mas os anjos me dizem que esse tempo acabou. Você não nasceu para ser moldada pela visão de ninguém. Você não veio a este mundo para viver de acordo com os parâmetros emocionais de outra pessoa. Sua alma pede por espaço, por voz, por verdade. E se a presença de alguém, por mais próxima que seja, te silencia, então há um desequilíbrio que precisa ser observado com coragem. Voltando ao que os anjos estão me mostrando, há uma imagem muito clara. É como se você estivesse em uma casa cheia de espelhos, mas todos os reflexos fossem distorcidos. Cada opinião que essa pessoa oferece, cada comentário que ela faz sobre você, muda um pouco da forma como você se enxerga. E com o tempo, você começou a duvidar da própria beleza, da própria força, da própria capacidade de decidir por si. Isso não aconteceu de uma vez. Veio em pequenas doses, uma crítica aqui, uma comparação ali, um olhar de desaprovação quando você expressava sua alegria, seus sonhos, sua verdade. Os anjos dizem que é muito difícil perceber essa manipulação quando ela vem disfarçada de cuidado. E por isso tantas almas acabam presas em relações que drenam sua essência. Essa pessoa pode até te amar e de fato acredita que está te ajudando, mas o amor, quando sufoca, quando anula, quando invade o espaço sagrado da sua individualidade, se torna um peso. E os anjos não querem que você carregue mais esse fardo. Eles querem que você volte a confiar em si mesma, que volte a ouvir a voz suave que vem de dentro, aquela que você calou tantas vezes para não gerar conflito. Há algo muito importante que você precisa saber. Você não é ingrata por se afastar de quem te desequilibra. Você não é má por colocar limites. Você não está errada por priorizar sua paz. Os anjos dizem que esse é um dos maiores desafios das almas sensíveis. Aprender que amar alguém não significa permitir que essa pessoa dite os termos da sua existência. O verdadeiro amor respeita, escuta, reconhece. E se alguém insiste em te moldar, em te controlar, em te fazer sentir culpada por ser quem é, então talvez esse amor precise ser ressignificado. Sinto que há memórias surgindo agora. Momentos em que você quis dizer não, mas disse sim para evitar discussões. Situações em que você se calou para preservar o clima. Decisões que tomou com medo de desagradar. Os anjos estão tocando essas feridas com doçura. Eles não querem que você se culpe. Eles querem que você se perdoe. Você fez o melhor que podia com o nível de consciência que tinha. Mas agora, com essa nova luz chegando, você pode escolher diferente. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. Os anjos mostram que essa relação pode estar ligada a padrões que vêm de longe. Pode ser que você tenha crescido aprendendo que agradar era o caminho do amor. Pode ser que tenha ouvido, ainda pequena, que era melhor não contrariar. E esses padrões, mesmo sem querer, continuam guiando seus relacionamentos hoje. Mas isso pode ser quebrado. Os anjos estão te mostrando que é possível amar com liberdade. É possível se relacionar com respeito mútuo. É possível manter vínculos sem abrir mão de si mesma. Eles me mostram uma imagem linda. Você se olhando no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, reconhecendo sua própria luz. Não a luz que os outros projetaram sobre você, mas a sua, única, genuína, viva. E quando isso acontecer, tudo ao seu redor começará a mudar. Porque a energia que você emana muda a forma como o mundo te responde. Você começará a perceber quais pessoas realmente te apoiam e quais apenas toleram sua evolução. Você vai notar quem celebra sua luz e quem se incomoda com ela. E nesse processo,
alguns afastamentos acontecerão naturalmente, não como punição, mas como libertação. Os anjos dizem que isso pode doer no começo, mas depois traz um alívio indescritível. É como respirar fundo depois de muito tempo embaixo d'água. Querida alma, se você sente que essa mensagem é para você, não ignore esse chamado. Há algo muito especial sendo preparado para a sua vida, mas para recebê-lo, você precisa abrir espaço, e isso exige coragem. Os anjos estarão ao seu lado em cada passo. Eles segurarão sua mão quando você precisar dizer basta. Eles te sustentarão quando a culpa vier tentar te paralisar. E acima de tudo, eles te lembrarão todos os dias do seu valor. Permita-se crescer. Permita-se se afastar do que te desequilibra, mesmo que venha disfarçado de carinho. Permita-se ser inteira, mesmo que isso cause desconforto em quem se acostumou com a sua versão reduzida. Querida alma, os anjos continuam a me mostrar imagens do quanto você se moldou para se encaixar em espaços que não eram seus, apenas para não perder a conexão com essa pessoa que tanto te influencia. É como se, ao longo do tempo, você tivesse deixado partes de si mesma para trás, pedaço por pedaço, sem perceber. E agora, ao olhar para dentro, sente um vazio, não de ausência, mas de excesso. Excesso de concessões, de silêncios engolidos, de vontades sufocadas. Esse vazio tem peso. Ele grita por você. Ele te pede para voltar. Você precisa saber que há uma força invisível que se instala quando alguém exerce influência emocional sobre nós, sem o devido equilíbrio. Não se trata apenas de manipulação, que muitas vezes nem é consciente, mas de um domínio sutil sobre nossas decisões, sobre a forma como nos enxergamos, sobre a maneira como reagimos ao mundo. E quanto mais você permite, mais essa pessoa assume o protagonismo da sua história. Os anjos estão aqui para te lembrar. Você é a autora da sua vida. Ninguém mais. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, continuando a mensagem, o que está em jogo aqui não é apenas a sua paz, é a sua identidade. Quantas vezes você já duvidou do seu próprio instinto porque essa pessoa disse que você estava exagerando? Quantas vezes sentiu que precisava de algo, mas foi convencida de que estava sendo dramática? Quantas vezes percebeu que seus sonhos estavam sendo sabotados por conselhos que, na superfície, pareciam amorosos, mas que no fundo te puxavam para trás? Há um tipo de influência que não vem com gritos, mas com insinuações sutis, com frases como: "Você tem certeza disso? Será que isso é para você? Mas e se der errado?" Essas palavras, ditas com tom brando, se alojam na mente e plantam dúvidas. E a dúvida, minha querida, é a ferramenta mais poderosa para desestruturar uma alma sensível, porque ela paralisa. E quando você para, essa pessoa se fortalece. Não por maldade, mas porque sua estagnação alimenta o controle dela. Os anjos mostram que há algo ainda mais profundo aqui. Em muitos momentos, você confundiu essa influência com proteção. Pensou que essa pessoa só queria o seu bem, que te controlar era uma forma de cuidado. E por acreditar nisso, você se calou, se anulou e, sem perceber, se afastou de sua própria essência. Mas agora é o tempo de reconexão. Os anjos dizem: o que está por vir exige que você volte para si, que recupere a autonomia que entregou em nome do amor, da amizade, da lealdade. É possível amar alguém e ainda assim reconhecer que essa pessoa te desequilibra. Isso não te faz má. Isso não destrói a história de vocês. Isso apenas revela que o amor, para ser saudável, precisa ser livre.
precisa permitir espaço para o outro ser quem é. E se você teve que se diminuir para caber no afeto de alguém, então é hora de expandir. Porque a alma que você é não nasceu para viver encolhida. Sinto que neste momento você está revendo situações passadas. Lembranças estão vindo à tona. Momentos em que você disse sim, querendo gritar não. Momentos em que você se calou quando algo dentro de você implorava para ser dito. Os anjos estão tocando essas memórias agora com luz e verdade. Não para te fazer sofrer, mas para te fazer despertar. Porque o despertar, mesmo doloroso, é sempre libertador. Eles também mostram que essa influência não acontece apenas nas palavras. Ela está nos olhares, nos gestos, nos silêncios prolongados que te fazem sentir culpada. Está no clima que muda quando você toma uma decisão por si mesma. Está na sutileza das reações que te fazem duvidar se está sendo boa o suficiente, sensível o suficiente, dedicada o suficiente. Mas agora, querida, os anjos querem que você se reconecte com a sua força, com aquela mulher que você era antes de se perder tentando agradar. Com aquela energia que pulsava dentro de você antes de ser abafada por opiniões alheias. Você não precisa de permissão para ser você. Você não precisa esperar a aprovação de ninguém para voltar a se escutar. A única voz que precisa ser ouvida agora é a da sua alma. Eles me mostram que, quando você começa a se posicionar, essa pessoa pode reagir, pode estranhar, pode acusar, pode tentar te fazer sentir culpada por estar mudando. Mas essa é a prova de que você está no caminho certo. Porque quem te ama de verdade vai aprender a respeitar seus limites. Quem realmente se importa vai se adaptar à sua nova verdade. E quem não conseguir lidar com isso, nunca te enxergou de fato. Talvez você sinta medo. Medo de se afastar. Medo de perder esse vínculo. Medo de ser julgada. E está tudo bem. O medo é parte do processo. Mas não deixe que ele te paralise. Porque do outro lado do medo, há uma vida mais leve te esperando. Há relações mais saudáveis. Há conversas sinceras. Há espaço para você respirar, sem o peso de se explicar o tempo todo. Os anjos estão ao seu redor agora. Eles estão colocando uma luz especial sobre o seu campo energético. Uma luz que te protege, que te limpa, que te fortalece. Eles sussurram que está tudo bem ser firme, que está tudo bem dizer, isso não me faz bem, que está tudo bem escolher a si mesma. E mais, eles mostram que essa transformação que você está vivendo pode inspirar outras pessoas ao seu redor. Porque quando você se liberta, você quebra um padrão ancestral. Você cura não apenas sua história, mas também as histórias que vieram antes de você, de mulheres que também se calaram, que também se diminuíram, que também se perderam. Você é a ruptura. Você é o renascimento. E mesmo que doa, mesmo que traga lágrimas, essa decisão de voltar para si é o maior ato de amor próprio que você pode oferecer a si mesma. Querida alma, à medida que os anjos continuam revelando os bastidores invisíveis dessa influência silenciosa, eles trazem à tona um aspecto ainda mais delicado. O quanto você foi condicionada a acreditar que precisava da validação dessa pessoa para se sentir segura. Isso é mais comum do que se imagina, especialmente para mulheres que foram ensinadas a medir seu valor pelo olhar do outro. E quando esse olhar vem de alguém que exerce grande influência, seja um parceiro, um parente, uma amiga íntima, a linha entre carinho e controle se torna cada vez mais turva. É por isso que, mesmo sentindo incômodo, você hesitou em romper com isso. Porque, em algum lugar dentro de você, existe a crença de que, sem essa influência, você estaria perdida.
Mas os anjos afirmam com clareza: a única coisa que pode te guiar de verdade é a sua conexão com o que sente. Há uma verdade profunda sendo revelada agora. Os anjos mostram que você passou tempo demais tentando provar seu valor para alguém que nunca esteve realmente pronto para reconhecê-lo. E esse ciclo de provar, justificar, se explicar, virou um padrão tão enraizado que você começou a pensar que isso era o normal. Mas não é. O normal não é se anular. O normal não é se sentir em dívida o tempo todo. O normal não é sentir culpa por fazer escolhas que te trazem paz. O que você viveu foi uma normalização do desequilíbrio. E agora que está despertando, tudo parece mais claro e mais doloroso também. A dor vem porque há perdas envolvidas. Mesmo que essa pessoa permaneça na sua vida, a dinâmica entre vocês precisará mudar. E quando você muda, quem se beneficiava do seu silêncio vai resistir. Pode vir em forma de ironia, de afastamento, de críticas sutis. Pode vir com aquele tom de voz que te faz sentir errada por estar finalmente se priorizando. Mas os anjos pedem que você resista, que você continue, que você não recue, porque esse momento de desconforto é passageiro. Mas a paz que vem depois dele, essa é duradoura. Você pode perceber agora como muitos dos seus medos nem são seus. Foram implantados por essa influência que você carregou por tanto tempo. Medo de falhar, de decepcionar, de ser rejeitada. Medos que fizeram com que você tomasse decisões baseadas na expectativa alheia e não na sua verdade. E isso custa caro, porque cada vez que você ignora o que sente para agradar o outro, uma parte sua se cala. E quando muitas partes se calam, você perde o som da sua própria essência. Os anjos me mostram que há uma reconexão acontecendo, uma volta ao seu eixo, um retorno à sua voz interna. Mas para que essa reconexão se fortaleça, é necessário que você interrompa os fluxos energéticos que essa pessoa mantém sobre você. Isso pode ser feito com ações pequenas, mas poderosas. Dizer não quando antes dizia sim. Ficar em silêncio quando antes se justificava. Tomar decisões sem pedir opinião. Reafirmar sua escolha, mesmo diante de um olhar de reprovação. Esses pequenos gestos são portais de cura. Cada vez que você escolhe por si, sem medo de desagradar, você recupera um fragmento da sua alma. E os anjos celebram com você cada passo nessa direção. Eles vibram junto com sua coragem. Eles te envolvem com uma luz suave, mas firme, dizendo: é seguro ser você. É seguro discordar. É seguro se afastar do que te desequilibra. Você pode se pegar pensando: mas será que essa pessoa vai mudar? Será que vai entender? Os anjos dizem que essa não é a sua responsabilidade. A sua missão agora é cuidar da sua frequência. Quando você se alinha com a sua verdade, todo o resto se reorganiza ou se afasta naturalmente. E está tudo bem, porque o que permanece depois de você ser quem é, isso sim merece o seu amor. Há algo muito sutil que os anjos querem que você perceba. Essa influência também afetou a forma como você lida com outras áreas da sua vida. Não foi só nas emoções. Talvez você tenha adiado projetos, evitado mudanças, permanecido em zonas de conforto por medo do julgamento dessa pessoa. Talvez tenha deixado de viver algo novo porque antecipou o que ela diria. Isso, minha querida, é controle. É prisão emocional. E agora, com essa nova clareza, você pode finalmente se libertar. Não espere que a libertação venha de um confronto direto. Os anjos não estão pedindo que você brigue, que exponha, que confronte com raiva. A libertação virá através da presença, da firmeza silenciosa, da convicção tranquila de quem sabe o que quer e não precisa mais de permissão. E, acima de tudo, da consistência.
Porque quando você sustenta sua mudança por tempo suficiente, o universo entende que você está pronta para receber pessoas que vibram na mesma frequência da sua nova verdade. Você pode notar que, nos próximos dias, certas situações vão se repetir. Não como punição, mas como teste. Essa pessoa pode te provocar, te testar, tentar te puxar de volta ao padrão antigo, mas você vai perceber a diferença. Vai perceber que algo em você já não aceita mais. E esse é o sinal de que a cura está em andamento. Os anjos vão te guiar em cada uma dessas situações. E se por acaso você escorregar, não se culpe, apenas retome. Volte para a sua verdade, volte para si. Querida alma, os anjos continuam me mostrando que à medida que você se liberta dessa influência, que por tanto tempo moldou suas emoções, um novo tipo de clareza começa a emergir. Essa clareza não vem com euforia, mas com uma serenidade que você talvez nunca tenha experimentado antes. É como se, pela primeira vez em anos, você estivesse respirando por conta própria, sem depender da aprovação de alguém para saber se está tudo certo. Esse é o verdadeiro retorno ao seu centro, e os anjos celebram com você cada pequena conquista, cada não dito com firmeza, cada limite estabelecido mesmo diante do desconforto, porque eles sabem o quanto isso te custou, sabem o quanto você hesitou, chorou, duvidou, antes de finalmente se ouvir. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. Os anjos revelam que essa influência que tanto te desequilibrou não se trata apenas de uma relação atual. Em muitos casos, essa energia já vinha de outras etapas da sua vida, talvez até de outras vidas. Isso significa que você pode estar carregando padrões que não começaram com você. Padrões de obediência cega, de medo de contrariar, de culpas que nem são suas. Por isso, essa libertação é tão intensa, porque não se trata apenas de cortar um laço externo, mas de desfazer nós internos que estavam presos há muito tempo. E ao fazer isso, você está curando gerações. É por isso que essa dor que você sente agora, esse aperto no peito, essa sensação de vazio e de dúvida, não é só sua. É o peso de histórias que te antecedem e que agora estão sendo transformadas. E essa transformação vem através da sua coragem de dizer: basta. A partir de agora, escolho a mim. Essa simples frase, repetida em silêncio, tem o poder de romper correntes que atravessaram décadas. Os anjos estão te dizendo: você é a guardiã dessa mudança. Você foi escolhida para quebrar esse ciclo. E mesmo que às vezes se sinta sozinha, você está cercada de luz. Eles me mostram que, após a libertação, vem um tempo de reconstrução. Um tempo em que você começa a se redescobrir, não mais como reflexo de alguém, mas como essência própria. E no início, pode ser estranho. Você pode se perguntar: quem sou eu sem essa pessoa me influenciando o tempo todo? Pode sentir um tipo de silêncio interno desconfortável, como se estivesse recomeçando do zero. Mas os anjos dizem que esse silêncio é fértil. Ele está cheio de possibilidades. É nele que você vai se reencontrar. Você começará a perceber quais coisas realmente te fazem bem. Não porque alguém te disse, mas porque seu corpo e sua alma vão responder. Vai começar a fazer escolhas pequenas que refletem grandes libertações. Vai redescobrir gostos, vontades, desejos que estavam adormecidos. E com o tempo, esse reencontro vai te fortalecer de um jeito que ninguém mais poderá desequilibrar você tão facilmente. Porque a verdadeira estabilidade nasce quando a sua raiz está plantada dentro de si mesma e não na opinião do outro. Nesse processo, é natural que você sinta vontade de se isolar um pouco, não como fuga, mas como proteção. Os anjos mostram que haverá momentos em que o silêncio
será seu maior aliado. É nele que você vai escutar sua intuição. É nele que as respostas mais profundas virão. E aos poucos, você vai entender que nunca precisou de tantas vozes ao seu redor para saber o que fazer. Sua sabedoria sempre esteve com você. Ela só estava soterrada pelo medo de desagradar. Mas há algo que os anjos me pedem para te alertar. Essa pessoa que te influenciava pode tentar voltar com mais intensidade. Pode perceber que está perdendo o controle e, em resposta, intensificar o vínculo, agir com mais afeto, se mostrar mais presente. Isso pode confundir seu coração. Pode fazer com que você se questione se está exagerando, se está sendo dura demais. Mas os anjos dizem que essa é uma fase de teste. É o último empurrão antes da libertação definitiva. E você precisa estar firme. Eles mostram que você pode agradecer por tudo o que essa pessoa representou, sem, no entanto, permitir que ela continue te limitando. Você pode ter gratidão sem submissão. Pode amar sem dependência. Pode respeitar sem abrir mão de si. Essa é a maturidade emocional que agora está florescendo em você. Uma maturidade que traz paz, equilíbrio e discernimento. E esse discernimento vai te guiar em todos os próximos passos. Nesse novo caminho, os anjos também mostram que outras relações começarão a se transformar. Você atrairá pessoas que te enxergam de verdade, que não competem com sua luz, mas a reconhecem e celebram. Pessoas que não querem te moldar, mas te conhecer. E isso vai te curar ainda mais. Vai te mostrar que existe um outro jeito de se relacionar. Mais leve, mais honesto, mais verdadeiro. Querida alma, você está muito mais forte do que imagina. Talvez ainda não consiga ver isso com clareza, mas os anjos veem. Eles veem a luz que você está resgatando, a força que está despertando, a sabedoria que está lembrando. Porque sim, você está lembrando. Lembrando quem você sempre foi, antes de se perder nas vozes que te rodeavam. E essa lembrança é o começo de uma nova era na sua vida. Querida alma, os anjos me mostram que conforme você se distancia do campo de influência dessa pessoa, um novo tipo de silêncio começa a emergir dentro de você. Mas diferente do silêncio desconfortável que existia quando você se calava para não desagradar, este é um silêncio de reconexão. É o tipo de silêncio que te permite ouvir aquilo que o barulho externo abafava há tanto tempo. E nesse novo silêncio, há uma verdade muito poderosa se revelando. Você sempre soube o que precisava fazer. Sempre sentiu. Sempre intuiu. Mas havia algo maior do que a sua própria voz que te impedia de agir. Agora, esse algo está perdendo força. Agora, é você quem começa a recuperar o espaço sagrado das próprias decisões. Esse processo de reencontro é tão delicado quanto profundo, porque ao mesmo tempo em que você se alinha com a sua verdade, também começa a perceber a quantidade de energia que gastou tentando ser aceita. E essa percepção pode trazer tristeza, frustração, até um pouco de raiva. É natural. Os anjos dizem que isso é parte da cura. É como se você estivesse retirando máscaras que usou por tanto tempo que quase acreditou serem o seu rosto. E agora que elas caem, sobra a verdade nua da sua essência. Uma essência que foi desacreditada, ignorada, julgada, mas que ainda pulsa, ainda vive, ainda deseja ser vivida por completo. Nesse estágio do seu despertar, algumas perdas podem parecer mais intensas. É possível que você esteja se afastando de vínculos antigos ou percebendo que certos laços já não sustentam mais quem você está se tornando. Os anjos querem que você saiba que isso não é fracasso, é maturidade espiritual. Porque enquanto você vibrava na frequência do medo, do agrado,
da submissão emocional, certos relacionamentos faziam sentido. Mas agora que você começa a vibrar em autenticidade, eles naturalmente se desfazem. Não porque você deixou de amar, mas porque agora você ama de outra forma, sem se perder. Há uma imagem muito forte que os anjos me mostram. Você, no centro de um círculo de luz, rodeada por versões antigas de si mesma. Cada versão te observa com carinho, como se dissesse: obrigada por finalmente nos libertar. E é exatamente isso que está acontecendo. Você está curando a si mesma no presente, mas também está libertando todas as versões passadas que viveram em silêncio, medo ou insegurança por causa da influência de alguém que não sabia o impacto que causava. Essa cura atravessa tempo, atravessa memória, atravessa camadas profundas da sua história. Mas os anjos também alertam. Esse novo espaço interno que está sendo criado agora precisa ser protegido. Porque uma mente recém-liberta ainda é vulnerável. Você pode se pegar querendo voltar atrás, ceder de novo, abrir concessões para manter um certo conforto emocional. Mas eles te pedem firmeza. Esse é o momento de consolidar sua nova identidade, de manter sua vibração elevada, mesmo diante de provocações, de continuar se escolhendo, mesmo quando a culpa tentar te paralisar. Porque a cada vez que você sustenta sua verdade, um novo nível de força se instala em sua alma. E aqui vai uma revelação importante. Essa influência que tanto te desequilibrou, talvez não mude. Talvez essa pessoa continue tentando exercer controle, tentando te fazer voltar ao padrão antigo. E você precisa estar preparada para isso. Porque a tentação de retornar ao conhecido será grande. Mas os anjos garantem: você já não pertence mais àquele lugar. Seu coração mudou, sua consciência se expandiu. Sua alma já escolheu um novo caminho. E mesmo que esse caminho ainda esteja cheio de incertezas, ele é verdadeiro. E o verdadeiro, mesmo quando dói, traz paz. Você vai perceber também que com o passar do tempo, outras pessoas surgirão em sua vida. Pessoas que enxergam você como você realmente é, que não tentam te moldar, que te escutam com presença, que não interpretam suas decisões como ameaças. Essas novas conexões serão como bálsamo para sua alma. Elas não virão para te completar, porque agora você já se sente inteira, mas para somar, para caminhar ao lado e não à frente ou atrás. E nesse novo cenário, você vai descobrir algo lindo. Você também pode influenciar outras pessoas, mas de um jeito diferente, de forma leve, sem controle, sem imposições. A sua verdade, quando vivida com coragem, se torna farol. Ela inspira, ilumina, transforma. E mesmo sem querer, você vai começar a ser referência para outras almas que também estão buscando liberdade. Porque quando uma mulher se liberta, ela libera um caminho para muitas outras passarem. E é exatamente isso que você está fazendo agora. Os anjos me dizem que esse é o momento ideal para você construir novos hábitos energéticos. Coisas simples, mas poderosas. Caminhar mais sozinha. Escrever o que sente. Ficar em silêncio sem se sentir culpada. Escolher com quem compartilha suas conquistas. Criar rituais de autocuidado que reforcem sua conexão com o sagrado. Tudo isso é parte da reconstrução da sua nova vibração. E quanto mais você se ancora em si, menos vulnerável se torna às influências externas. Eles também mostram que o universo começará a te enviar sinais claros de que você está no caminho certo. Pode ser uma mensagem que aparece do nada, um sonho revelador, uma música que toca justo quando você pensava em desistir. Esses sinais são a confirmação de que a espiritualidade está com você, te guiando, te sustentando, te lembrando que você não está só. E por fim,
Os anjos pedem que você honre sua jornada, que não negue os passos que te trouxeram até aqui. Mesmo os momentos mais dolorosos foram necessários para que você desenvolvesse essa consciência que agora floresce. Perdoe a si mesma por ter se calado. Perdoe a outra pessoa por não saber o impacto que causava. Mas, acima de tudo, comprometa-se com essa nova versão que está nascendo. Porque ela é forte, é lúcida, é livre. Querida alma, os anjos estão sussurrando uma última revelação ao seu coração. Tudo o que você viveu até aqui foi, na verdade, uma preparação para que você finalmente lembrasse de quem é. Cada influência que te desequilibrou, cada silêncio que engoliu sua voz, cada decisão moldada pelo medo de desapontar, tudo isso não foi em vão. Foram lições cruas, sim, mas que te conduziram até esse ponto exato, o ponto em que você deixa de ser reflexo para ser fonte, onde você para de se curvar e finalmente se levanta. Onde a mulher que antes pedia permissão, agora simplesmente escolhe. Essa escolha é o que muda tudo. Os anjos mostram que, dentro de você, um novo campo energético está se formando. Mais limpo, mais forte, mais verdadeiro. Esse campo não é a prova de dor, mas é blindado contra manipulações. Ele nasce da sua reconquista, da sua coragem de se desapegar de narrativas antigas que diziam que, para ser amada, você precisava ceder. Hoje, você sabe que amor de verdade não exige sacrifício da sua essência. E se ainda há alguém tentando moldar suas vontades, seus sentimentos ou seus passos, essa pessoa está diante de uma nova mulher. Uma mulher que aprendeu a se amar antes de tudo. Essa força não vem da raiva, vem da clareza. Não é sobre gritar mais alto ou cortar relações de forma impulsiva. É sobre olhar no olho de quem um dia teve poder sobre você e dizer com serenidade: eu mudei. E agora, nada que tente me tirar do meu centro terá mais lugar aqui. Os anjos te fortalecem para esse momento. Eles sabem que pode haver confronto, lágrimas, reações inesperadas. Mas também sabem que você está pronta. Pronta para ser firme sem ser agressiva. Para ser amorosa sem se abandonar. Para ser luz, mesmo quando o outro insiste em permanecer na sombra. O que está por vir pode parecer solitário à primeira vista, porque quando você deixa de aceitar migalhas emocionais, o espaço ao seu redor se esvazia. Mas é nesse espaço que o novo chega. E os anjos me dizem que você nem imagina a beleza das relações que serão atraídas por essa nova vibração. Pessoas que não vêm para te moldar, mas para te espelhar. Que reconhecem sua luz sem tentar apagá-la. Que oferecem apoio sem exigir submissão. Isso é possível. Isso já está a caminho. Você vai começar a notar pequenos milagres acontecendo. Situações que antes te desestabilizavam, agora não terão o mesmo efeito. Palavras que antes te feriam, não encontrarão mais solo fértil. Aquelas conversas que antes te deixavam em dúvida sobre si mesma, agora revelarão com clareza o quanto você cresceu. Isso não é arrogância, é discernimento. É a percepção de que, durante muito tempo, você se viu pequena, porque o olhar do outro não conseguia captar sua grandeza. Agora, você vê, e isso basta. Os anjos te pedem para cuidar dessa nova versão com carinho, para não exigir perfeição de si mesma, mas consistência. Para lembrar que não se trata de nunca mais ser influenciada, mas de sempre voltar para o seu centro. Você não precisa estar em estado de alerta o tempo todo. Precisa apenas saber onde está sua raiz. E sempre que perceber que alguém está tentando te arrancar dela, basta se lembrar: eu posso ouvir sem me perder. Eu posso amar sem me abandonar. Eu posso estar perto sem me confundir. Essa sabedoria será sua guia, e com o tempo, você nem precisará mais se defender.
Sua energia fará isso por você. Ela começará a repelir tudo o que não estiver em ressonância com o seu bem-estar. Não porque você estará armada, mas porque estará em paz. E essa paz é o maior presente que você pode se dar. Uma paz que nasce da liberdade, da verdade, da fidelidade a si mesma. Os anjos me mostram que há uma bênção chegando. Algo que você esperava há muito tempo, mas que só poderia se manifestar quando você estivesse alinhada com sua essência. Pode ser uma nova relação, uma oportunidade, um reencontro com alguém do passado. Mas agora, sob uma nova perspectiva. Algo que antes não era possível, porque você ainda estava vibrando em concessão. Agora, esse ciclo se fecha e o novo pode finalmente florescer. Querida alma, os anjos estão aqui para te lembrar. Você merece leveza. Você merece ser ouvida. Você merece relações onde o amor não precise ser provado o tempo todo, mas sentido naturalmente. Onde você possa respirar sem medo. Onde sua liberdade não seja ameaça, mas inspiração. Esse é o mundo que te espera. Um mundo que começa quando você escolhe a si mesma. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Minha luz é inegociável e minha paz é prioridade. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.